Olá, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, né? Todos os dias trazendo notícias aí da Bolsa de Valores, né? E uma das principais notícias que saiu hoje, né, foi o VGHF11, né? Pautando aí, né? Ou seja, trazendo para o mercado a sua sexta emissão de cotas, né? E essas emissões de cotas, né, tem como objetivo aí, né, propor como valor inicial chegar a 1,2 bilhões, né? Ou seja, uma grande quantidade de dinheiro, né? O que equivaleria aproximadamente 129 milhões de cotas, né? O montante mínimo da oferta será de 500 milhões, né? Correspondendo a 53,76 milhões de cotas, né? Ou seja, o objetivo aí, principalmente nesse período, fazer o fundo crescer, né? Então, quem você aí que está de olho neste fundo, né? Você que ainda não entrou e você que está dentro, né? Tem que ficar de olho, né? Principalmente saindo emissão, claro, se esse valor da emissão ele não tiver superior ao do mercado secundário, né? É interessante que você compre, né? Porque senão você acaba sendo diluído, né? Porque as emissões elas são boas, porque elas fazem os fundos imobiliários crescerem, mas se você não participa desta emissão, você acaba sendo diluído, né? Então é bem interessante ficar atento, né? O VGHF ele tem uma cota atualmente de R$ 9,29, né? Tem entregado aí nos últimos 12 meses 13,76, né? Ou seja, bem interessante, né, para um fundo de papel, né? Seu preço sobre o valor patrimonial está em 1, né, o que acontece com a maioria dos fundos de papéis. A sua liquidez 3,3 milhões e tem uma valorização de 13,45 aí nos últimos meses, né? Se nós pegarmos aí os últimos 6 meses, né, teve uma pequena subida e andou principalmente de lado, né? Se nós pegarmos os últimos um ano, né, andou bastante de lado, né, até ali por volta do mês de abril, aí pegou a subida do IFIX, né, aí para muita gente, e pegou aí nos últimos 5 anos, né, quem tivesse investido R$ 1.000, hoje teria 1.382, né? Isso é o que acontece com quem tem fundo de papel, né? Quem tem fundo de papel não pode esperar uma valorização do patrimônio, né? Essas valorizações aqui são mais baseadas em novas emissões do que a valorização do patrimônio, né? Então, 1.382 para quem investiu R$ 1.000 há 5 anos atrás, né? É um pouquinho ainda baixo, né? Se nós olharmos aqui para o público, né, público geral, né, o segmento dele é um fundo de papel, ou seja, investe em títulos imobiliários, né? O número de cotistas 313.287, um número bem grande para o fundo de papel, né? As suas cotas emitidas já tem 94 milhões, né? E com essa nova proposição que está chegando aí, né, provavelmente este número de cotas vai acabar aumentando bastante, né? Então, quem já está posicionado dentro deste fundo, né, se a cota vier abaixo de abaixo de 9,29, é bem interessante que você participe para você não ser diluído. E se vier acima de R$ 9,29, claro que você é melhor comprar na bolsa, né? Melhor do que comprar na emissão das cotas, certo? Do ponto de vista de valor patrimonial, 9,30, ou seja, R$ 9,30, entregou em um dividendo aí de R$ 10 nos últimos meses, né? E o objetivo dessa nova emissão é justamente
fazer com sair de 877 milhões, né, que é o valor patrimonial do fundo, e entrar para 1 bilhão, né, que geralmente bons fundos de papéis, né, eles têm patrimônio acima de 1 bilhão, né, porque isso confere maior estabilidade. Uma das coisas que tem feito muitos comprarem o VGHF é porque ele é um fundo imobiliário novo, né? Tem menos aí de 5 anos, ele está entregando bons resultados, né? O resultado dele não é ruim, por isso que sua valorização nos últimos 5 anos está dando 1.382, ou seja, porque ele não consegue bater nem os 5 anos ainda, porque ele é um fundo muito novo, e embora seja muito novo, já tem uma grande quantidade de cotistas, né? Ou seja, aquela mesma turma do MXRF11, né? Um grande número investe aí no VGHF. Como é um fundo imobiliário novo, não adianta olhar os últimos 5 anos, mas seria interessante olhar os últimos 2 anos. Então, ele tem aquela subida, né, seguida de uma queda, e agora se recuperou novamente, né? Não adianta comparar ele com os outros indexadores, porque ele é um fundo de papel novo quando comparado com os outros, né? Se formos olhar outros fundos imobiliários que vão estar competindo com ele, não, KNCR11, IRDM11, HGCR11, todos eles têm um patrimônio acima de 1 bilhão, né? Fundo de papel geralmente tem patrimônio acima de 1 bilhão, né? Para tornar atrativo e principalmente seguro, né? Nos últimos 5 anos, embora nós não possamos considerar os últimos 5 anos, né? Ele tem entregado aí desde a sua fundação 16,61% de dividendo, e atualmente está entregando 13,76, né? Mas se nós olharmos aqui o dividendo, né, ele vem caindo, né? Entregou o dividendo bem mais interessante, né, para um fundo de papel, né? Ele está bem reduzido quando comparado o que ele já entregou, né? Se você tivesse posicionado até o dia 31 de outubro, agora no dia 8 de novembro, você receberia 10 centavos. Já que você comprou depois do dia 31, você vai receber agora somente em dezembro, né? Se nós olharmos aqui o perfil, né, de dividendos, né, está sempre entregando ali acima de 0,9% ao mês, ou seja, está sempre entregando aí, mesmo desde lá da sua fundação, mais quase 1% ao mês, o que é bastante, né? Que é bastante para fundos imobiliários, entregar 1% ao mês é muita coisa. Se você quiser saber mais sobre este fundo imobiliário, basta entrar aqui no Valor Investimentos e você vai ter acesso aí a todas as informações, inclusive essa que eu passei para vocês. Só abrindo aqui a carteira dele, né, que é para observar aqui como está distribuída a carteira deste fundo imobiliário. Tem IPCA e tem CDI, ou seja, é uma carteira mista, né, de IPCA e CDI. IPCA mais 9, né, IPCA mais 9,75, CDI mais 3,75. Então, só nós olharmos para IPCA e 9 e IPCA 9,75 e CDI 3,75, você já começa a observar que este fundo aqui, né, ele é bem mixado, né? Aqui ele já tem um IPCA 7, IPCA 8, IPCA 12, ou seja, ele empresta dinheiro para bons pagadores, né? Por exemplo, aqui, ó, ele tem um IPCA mais 3,8, né? Porque a Redditor é um bom pagador, né? Mas aqui em cima ele está com IPCA 9, ou seja, ele empresta também para maus pagadores, né? Então você tem que ficar de olho aí, porque ele tem uma carteira, né? Uma carteira que empresta para bons pagadores, mas empresta para maus pagadores, um IPCA 8,47, né?
não é um bom pagador. CDI mais 4 não é um bom pagador. Então, você tem que ficar muito de olho aí nessa carteira, né? Por exemplo, aqui outro, IPCA 8, IPCA 8, CDI mais 5, IPCA mais 9. Então, é bom ficar de olho neste fundo imobiliário, né? Se é que possui ele na sua carteira, né? É bom ficar atento, né? Dando uma olhadinha aqui, principalmente na carteira, vai ter 35% em IPCA, né? Apenas com variação positiva. Vai ter 2,9% também IPCA com variação positiva com compensação, né? 24,8% IPCA também e 37,2% de CDI, né? Ou seja, uma carteira focada principalmente em IPCA, né? IPCA, então, nos períodos de deflação, a carteira sofre, né? O CDI caindo, essa carteira sofre, mas o que você deve ficar de olho é principalmente nessas taxas aqui, né? Umas taxas, né, um pouco altas, né? Essas taxas altas significa o quê? Significa que não são bons pagadores que ela está emprestando, né? Por isso que tem aí o IPCA mais 9, o IPCA mais 9,75. Como é que eu sei que não é um bom pagador? Aí basta você comparar com os títulos públicos, né? Quanto é que os títulos públicos estão pagando atualmente em IPCA, em CDI, né? Se você tem um empréstimo que ele está bem distante do que os títulos públicos estão oferecendo, né? Então significa que não são bons pagadores, né? Então isso você precisa ficar de olho. Um grande exemplo que nós precisamos dar aqui é a Redditor, né? Que é um bom pagador. Como é um bom pagador, é IPCA 3,88, né? Ou seja, está me emprestando até mais baixo do que um tesouro IPCA, né? Que está pagando aí IPCA mais 5,7, né? Ou seja, está cobrando menos do que um título público, né? Ou seja, sinal de que é um bom pagador. Entretanto, aqui IPCA mais 9, né? Enquanto o governo está oferecendo IPCA mais 5,7, aqui é IPCA mais 9, ou seja, não é um bom pagador, né? Não é um bom pagador, você bota aí uma taxa de juro um pouco mais alta, certo? Então, fique de olho aí, né, nessa nova emissão. Você que tem cotas deste fundo imobiliário, né? Se a nova cota, emissão de cota, vier abaixo do valor de mercado, compre para você não ser diluído. E se vier acima, compre na bolsa, né? Que vai mais barato, né? Para você não ser diluído, porque a quantidade de cotas, né, que vão ser aí comercializadas vão ser bastante alta, né? E para você que está pensando em entrar neste fundo, faça uma análise, né? Aqui eu não estou fazendo nenhuma recomendação nem para você comprar, nem para você vender, né? Estou trazendo uma análise. Se você tem dificuldade de fazer essa análise, peça orientação. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo, né? Curte, compartilha, comenta e até o nosso próximo vídeo.